do Senhor, igreja. Amém. Maravilha, bom estarmos aqui, na presença deste que é soberano sobre todas as coisas, o nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a doce e bendita palavra do Senhor, no capítulo 16 de Mateus, versículo de número 13 em diante. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Abra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo de número 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Podem sentar. Querida igreja, é uma honra poder ministrar nesta noite. O nosso presidente, pastor Cirso, nos passou esta grande responsabilidade. Seu filho Joabe estava ali orando e ele disse: pastor, pode trazer-nos uma palavra? Eu disse amém. E é bom quando a gente tem essa oportunidade. Muito bom, pastor. Eu sempre honrei meus pastores por todo esse tempo de ministério. Estava olhando esse texto sagrado, nos faz entender que a vida cristã, ela é de altos e baixos. Nem sempre estamos na montanha e nem sempre estamos no vale. Temos variedades de momentos em nossas vidas que nós nos deparamos muitas vezes em situações que até perguntamos: meu Deus, parece até que eu não sou mais crente. Em todos os evangelhos, o apóstolo Pedro demonstra continuamente como Deus gosta de usar seres humanos comuns para alcançar objetivos celestiais. Nós temos aqui, quando Jesus e os discípulos visitam a região de Cesareia de Filipe, o mestre pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Uma pergunta muito interessante para os seus discípulos falarem, afinal de contas, eles estavam sempre junto à multidão. E estavam ouvindo o que a multidão falava acerca de Jesus, acerca de João. E sempre há aqueles que comentam
de uma forma ou de outra, ao ponto que os discípulos respondem a Jesus, dizendo para ele. Alguns te chamam desta forma, outros desta, outros daquela. E apresentam aqui para Jesus muitas coisas interessantes. Mas, entre tantas respostas que os discípulos responderam, Pedro está no meio deles. E parece que vejo Pedro olhar para o mestre e dizer com voz forte. Ele parece que olha para as respostas que são obtidas naquele momento, não estavam corretas. Ele recebe uma automática, ele recebe uma revelação de Deus, e ele brada forte. Imagine um profeta profetizando na igreja. Eu me lembro muitas vezes, o irmão Procópio ali na sede de Criciúma, ele dava um brado e uma batida com os pés e profetizava para a igreja. Eu parece que vejo Pedro bradando forte no meio daqueles e dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É bom quando nós nos identificamos com essas verdades e essas experiências magníficas e maravilhosas. É maravilhoso quando nós nos identificamos com o que adoramos, servimos, que é o Senhor da glória. Porque quando nós nos identificamos, quando nós servimos realmente de coração, porque conhecemos Ele como Senhor de nossas vidas, então nós passamos a ter experiência muito maior. Aleluia. Como no caso da samaritana no poço de Jacó. Quando ele entendeu o plano da salvação, Jesus vai mais profundo, porque o interesse de Jesus é que você o conheça melhor Ele. Ele quer se fazer conhecido de nós. Ele quer se identificar melhor por meio da tua oração, por meio da tua leitura diária da palavra, por meio do culto que você vem para cultuá-lo. Ele quer se identificar, ele quer se manifestar a você. E embora todos estavam respondendo a Cristo, Pedro, lá no seu coração, parece que é tocado. E ele brada, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, dizendo: eu sei que tu és o Cristo. Porque eu tenho tido experiências maravilhosas, magníficas, gloriosas com a tua presença. Aleluia. O crente precisa viver essa experiência com este Cristo. Aí, Jesus elogiou Pedro por seu discernimento. Parece que vejo Pedro no topo. Ele recebe uma revelação. E é tão gostoso quando nós recebemos revelações de Deus. É tão gostoso quando nós nos tornamos útil para Deus. Porque, na verdade, os dons espirituais são dados àqueles que forem úteis. Glória a Deus. E quando nos tornamos úteis, não botamos os carros na frente do boi, não. Não ultrapassamos os limites, aleluia, da revelação de Deus, não. Mas vamos até onde Deus quer, por meio da sua palavra, da revelação, fazer conhecida a igreja. Aleluia! Estava conversando agora com um irmão
que há 30 e poucos anos foi meu auxiliar. Eu não sabia, ele chegou para mim e disse: pastor, lembra quando você me tirou para ser líder de jovem? Está ali, se coloca de pé aí. Esse aí, era um menino, era um guri. Trabalhava na minha igreja, em Capivari. Então, logo que o pastor Generoso saiu, veio o pastor Guimarães. Depois do Guimarães, eu que assumi Capivari. Foi um abalo muito grande naquela cidade. Jesus batizava com o Espírito Santo em praça pública. Experiências magníficas. Experiências lindas com Deus. Aramagassuri mandarai. São momentos que estamos no topo. Isto é maravilhoso. Jesus elogia Pedro por seu discernimento. E ele profetiza que a igreja seria fundada exatamente sobre essa confissão de fé. Aleluia! Tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando de Cristo, a pedra angular, a pedra da esquina. Aleluia! Que quem acredita nela tem vida, tem saúde, tem vitória, tem restauração, tem gozo, tem prazer e tem esperança da eternidade com Ele. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ramagassu, Nehemaná. Como Deus se agrada quando nós, porque Deus tem prazer também em nos elogiar. Só que não podemos nos empolgar demais, não é verdade? É bom controlarmos diante daquele momento tão maravilhoso, tão sublime, porque nada temos de nós mesmos. Nós somos apenas vasos na mão do Senhor. Nada mais do que isto. Vaso quebrado. Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Lá eu vou te mostrar. Lá eu vou te mostrar o que o oleiro está fazendo. Ele está reconstruindo um vaso. Aleluia, que havia se quebrado. É bom quando nós nos quebramos na mão do Senhor. Porque daí Ele reconstrói segundo o seu bem parecer. Deixa Deus trabalhar em você segundo a sua misericórdia e bondade. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus te modelar. Deixa Deus te capacitar. Porque quando Deus faz, Ele faz coisa boa. Aleluia. Durante uma forte tempestade noturna, os discípulos remavam seu barco com dificuldade, quando viram Jesus andando sobre a água. Acharam que era um fantasma naquele momento, mas Cristo acabou com um mal entendido naquele momento, quando Pedro se recompôs e pediu permissão para andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus concedeu. A empolgação, muitas vezes, nos leva a pedir coisas que muitas vezes nós temos que tomar um cuidado especial. Porque tão logo que ele pediu, deixa eu ir até onde tu estás, sobre as águas. Jesus disse, tudo bem, vem Pedro. Mas foi naquele momento que quando Pedro começa a caminhar, aí veio os momentos da prova. Ele começa a ver o vento forte,
as ondas revolta, o barulho, o ruído. E quando começou Pedro a ouvir aquilo, ele olhou por um lado e disse, olhou para o outro, está feio o negócio. E ele começou a afundar, porque teve medo. Uma das causas de muita gente não ser agraciado com ministérios, podemos dizer, porque há uma responsabilidade muito grande. Ser um pastor presidente não é fácil. Ninguém queria estar no paletó do pastor Cirso, na roupa do pastor Cirso. Me lembro um dia quando eu entrei aqui na secretaria, o pastor Pedro Monteiro me recebeu e fomos no gabinete, e eu, desejoso naquela época ainda, de assumir uma presidência, e o pastor Pedro me chamou no gabinete, e nós conversamos muito, e ele começou a narrar para mim as dificuldades que enfrentava. E ele disse essas palavras, pastor João, não é fácil ser presidente. Eu sei que o senhor deseja, ele disse, mas não é fácil. Eu estou com um monte de problema. Eu estou com um monte de dificuldades. Eu tenho reunião, eu tenho que resolver isto, aquilo, e começou a narrar para mim. Eu disse, é verdade, pastor Pedro, saudosa memória. Me alegrei, abracei ele e depois disse para ele, mas é um sentimento, porque esse sentimento o senhor teve também um dia e está no meu coração também. E ele disse, Deus vai te dar essa oportunidade. Olhando meu pai lá, o pastor Oswaldo Lemos, quando começou as narrativas, quando assumiu a primeira igreja, em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, andando em bicicleta, quando passou por algumas cidades, e eu que, quando foi presidente da convenção, viajei muito com ele naquela época, eu viajei pelo estado de Santa Catarina inteiro com ele, porque ele me considerava muito a minha pessoa, porque eu era um bom motorista, ele dizia. E graças a Deus que eu nunca bati o carro da igreja, da convenção, que era uma Brasília naquela época, uma Brasília branca. E nós saíamos visitar o campo com aquela Brasília. E a primeira vez que o pastor Gentil saiu com ele, que eu não pude ir, porque estava atendendo o compromisso, bateram a Brasília. Pastor Oswaldo machucou o joelho e ficou algum tempo em Brusque até para se restaurar. E de Brusque ele veio para Criciúma, assumir Criciúma. Então, amados, ser chamado, ser vocacionado, receber uma incumbência, ser elogiado por Deus, pelo bom desempenho, pelo bom trabalho, por aquilo que recebeu de Deus, é bom, é maravilhoso. Mas só que vai ter os momentos que vamos enfrentar os obstáculos da vida. Há um hino que é cantado que diz assim, nem tudo é um mar de rosa e nem tudo é bonança. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Querendo nos dizer, vocês também vencerão. Aleluia, a presença dele está constantemente junto de nós. Naquele momento que Pedro começa a titubear, com medo, sentindo medo, pavor do vento, do barulho das águas, ele vai para o joelho, ele clama ao Senhor e pede salvação. O segredo é reconhecer sempre que Ele é Senhor do vento e da tempestade. Que Ele é soberano sobre tudo.
E que não existem situações mais críticas ou mais revolta que seja, que Deus não pode te dar livramento. Aleluia. Vejamos a situação de Elias. Faz um bom trabalho, faz um lindo trabalho, exerce, pede para que venha chuva sobre a terra, segundo a minha palavra, disse ele, e desaparece. Depois de 3 anos e meio aproximadamente, ele volta. Israel está em cima do muro, indeciso, porque os profetas, alguns mortos, outros escondidos, e Elias acaba de chegar. Acabe estava procurando matá-lo, mas Elias chega com uma palavra de ânimo para aquele povo que estava frustrado, indeciso. Quantas vezes estamos indecisos em cima do muro? Será que vou no culto? Será que não vou? Será que Deus vai falar comigo? Será que não? Mas quando viemos o culto para ouvir Deus falar, Deus fala conosco, como Ele está falando com alguém aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua situação, de que forma você chegou aqui, mas eu quero dizer, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra. Elias chama o povo está em cima do muro, cocheando entre 2 pensamentos. E Elias diz, vocês têm que decidir, vocês estão cocheando entre 2 pensamentos, vocês não podem viver desta maneira. Vocês não podem permanecer no vale muito tempo, e nem na montanha muito tempo. Temos que estar equilibrado, correndo a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus. Elias precisava acordar o povo. A função dele era acordar o povo. Desperta, povo de Israel. Vocês hoje têm que escolher a quem vocês querem servir realmente. Se é Baal, se é o Deus Acera, ou se é Jeová Jireh, o Senhor da provisão. E os sacrifícios são postos diante deles, dos profetas de Baal e de Elias. A resposta viria por meio de fogo. Deus haveria de consumir o holocausto, Deus haveria de consumir o altar, a água e tudo quanto houvesse sobre o sacrifício. O Deus que respondesse, esse seria o Deus. O desafio estava posto. Aleluia! Mas os profetas se cortaram, fizeram de tudo, nada havia de resposta, porque na verdade não há resposta no Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, e nada pode fazer por aqueles que o lhe cultuam. E quando Elias vê que nada haviam alcançado, Elias chama para o seu altar, e a primeira coisa que Elias faz era consertar o altar. O segredo da nossa vitória, muitas vezes, é estarmos analisando como está a nossa vida. Muitas vezes, formamos uma barreira de dúvidas, de medo, ficamos acovardados, medrosos. Começamos a ouvir mensageiros malignos a soprar nos nossos ouvidos, não querendo que você prossiga, e doutrinas falsas, aleluia, querendo roubar a tua fé genuína e a tua crença no Deus verdadeiro. Foi isso que Jezabel fez, que Acabe fez, que os profetas de Baal fez.
ao ponto de o povo estar cocheando entre dois pensamentos. Mas nós não podemos viver desta maneira. Nós temos que tomar decisões. Aleluia! Nós temos que tomar decisões. O vale é lugar de prova. O vale é lugar de sofrimento. O vale é lugar de muitas vezes não ficarmos muito tempo ali, porque se ficarmos, poderemos ter quedas fatais. Aleluia. Vales, desertos. Aleluia. Mas o segredo é lá do vale. Quando tudo estiver ao contrário, olharmos para o monte. Glória a Deus. Estamos no vale, mas estamos de olho no monte. Porque de lá virá o socorro. De lá virá o socorro de Deus, a presença de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Irabagassuri mandarai. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Jesus viu que Pedro clamou, ele veio ao encontro de Pedro, segurou pela mão e levantou Pedro e disse: homem de pouca fé. Aleluia. E colocou novamente na embarcação. Porque na verdade, queridos, muitas vezes estamos com tão pequena fé que não alcançamos o que nós tanto queremos. Os discípulos de Jesus passaram por isso. Quando Jesus descia do monte, o pai de uma criança epilética trouxe seus discípulos para expulsar um demônio, um espírito que lhe jogava no fogo, na água, lhe atormentava, e o seu pai estava angustiado ao ver o seu filho naquele sofrimento, e trouxe aos discípulos. Mas a Bíblia diz que os discípulos nada puderam fazer. Há momentos que estamos no vale e parece que a nossa fé fugiu de nós. Parece que a fé fugiu da carruagem da nossa confiança e da nossa esperança. Parece que estamos sozinhos. Aí Jesus desce, o pai corre em Jesus. Jesus, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Cura, liberta meu filho. E Jesus repreende aquele demônio. E a criança liberta. Aí os discípulos correm para Jesus em particular e disseram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. No vale muitas vezes não temos força para levantar a cabeça e clamar pela misericórdia. Mas quando sair da tua boca uma palavra como esta: Senhor, salva-me. Deus nesta noite está dizendo: eu quero te salvar. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te trazer novamente a vida. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. A vida abundante em Cristo é uma vida de transformação, de gozo, de paz, de satisfação. Há uma alegria radiante naquele que vive a vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia. Deus quer te pegar pela mão. Não importa que situação você se encontra, Ele quer te restaurar e te restituir novamente a vida. Oh glória! A vida! A vida! A felicidade, a alegria, o gozo.
Salmo 122, salmista tinha prazer, alegria de estar na casa de Deus. O crente precisa sentir alegria de estar no culto de doutrina, de estar no culto domingo à noite, de estar no culto de quinta-feira, a semana inteira na casa de Deus, adorando o Senhor, adorando o Senhor, adorando o Senhor, porque quando adoramos, somos fortalecidos. Aleluia! Oh, glória! Parece que eu sinto que essa noite é noite de milagre. Parece que eu sinto que Deus está dizendo: ei, está na hora de sair do vale, eu vou te levar para o monte agora. Eu vou te levar para o monte. E Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai para o monte. Marcos 9, 2 e 4. E o que eles vê? Depois de uma situação difícil, o Senhor levanta eles, leva para o monte e mostra a sua glória. Vamos se colocar de pé? Rabagassure mandará. Pedro fica tão faceiro, pastor. Pedro e João ficam tão contentes, principalmente Pedro. Ele olha para Jesus, vê Moisés, vê Elias, e diz: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, outra para Elias, porque este lugar está maravilhoso. Sabe aquele momento que você está no monte, a glória, o poder, línguas estranhas, dons de variedade de língua, você vê a cura, você vê o milagre, você tem vontade de orar pelas pessoas, Deus toca no teu coração, você vai no hospital e começa a pregar às pessoas lá, falar de Jesus, orar por um, orar por outro, aleluia! Glória a Deus! Deus está dizendo: eu quero te levar agora para o monte, para que tu vejas a minha glória. Aleluia! Quantos gostariam de ver a glória do Senhor? Eu quero mais dessa glória. Eu me lembro, pastor, que um dia eu estava tão angustiado, aflito, eu estava tão triste, mas eu aprendi com meu pai a orar, e eu orava pelas madrugadas, 3 horas eu me levanto, e quando eu estava orando, meu pai estava na cama, e eu angustiado, e comecei a orar, e Deus me deu esse dom de orar. Eu tenho prazer em falar com Deus, e quando eu estava orando, o Espírito do Senhor começou a me revelar algo. Eu comecei a ter uma visão do céu, a glória desceu, uma tocha de fogo começou a descer onde eu estava, e eu comecei a olhar para dentro daquela tocha, e tinha uma grande cadeira de ouro, e sentado naquela cadeira um ser, e eu presenciei seus braços, e eu presenciei seu corpo, não contemplava seu rosto, mas ele desceu até onde eu estava, me abraçou. E quando ele me abraçou, eu comecei a falar em variedades de línguas, e magnificar e exaltar o Senhor da glória. Oh, Deus quer te dar uma revelação, Deus quer te trazer uma nova vida e esperança para a eternidade. Eu quero te chamar aqui, você que tem desejo de subir, desejo de ver a glória, desejo de se aproximar mais de Deus. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Deus quer um coração por inteiro. Aleluia. Glória, glória. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Eu sinto um trabalhar de Deus aqui. E eu quero orar por alguém que está no vale. Pastor, está difícil, estou desempregado. A doença, o problema. O que paturi a somente. Aí gopatu istu menesh. Capatui de fória.
Comende restui. O manone que desce de base. Gando tudo pete patu patus. No goto toto pato pato shiti. Capado mo. Pai, eu quero que você venha aqui na frente agora, porque por intermédio dessa oração agora que o pastor vai fazer, Deus vai curar o pastor e vai curar você também, vai restaurar, vai restituir os valores perdidos. Você vai sentir a glória dele. Saia do teu lugar, vem correndo aqui na frente do altar. Saia agora do teu lugar, diga: eu quero mais de Deus, eu quero mais esse Deus na minha vida. Venha sentindo a presença de Deus, venha se alegrando com Deus. Saia do teu lugar, diz: eu quero para o monte, eu quero ir para a presença de Deus, eu quero Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Olha aí, eu vejo Deus trabalhando em corações aqui. Ribacaturi mandarasi. Aleluia! Glória! Glória! Você que não sentia mais a presença de Deus, Deus está dizendo: eu quero renovar-te no meu poder, na minha graça, na minha unção. Eu quero renovar tua vida. Não duvida do que eu tenho para fazer contigo. Não duvida do que eu tenho para fazer na tua vida ainda. Ei, não duvida do que eu tenho ainda para ti. Arabagassuri mandarai. Olha aí a presença de Deus, olha a graça de Deus, a unção de Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. As suas mãos estão estendidas nesta noite. Deus quer dar o pago a alguém. Deus quer dar o livramento para alguém. O amor de Deus é incomparável. Charamanda Gassúpria, Rimalagassanda Ramagai. Deus está neste lugar para a tua vitória, para o teu renovo, para a tua restauração, para a tua cura, oh, para a tua alegria. Rimalagashanda Ramagai. Receba poder de Deus, receba a glória de Deus, receba a unção de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho, oramos neste momento, Senhor, em favor do teu povo. Vem derramar porção dobrada do teu Espírito, Senhor, e que haja bonança de alegria na vida dos irmãos, na vida da igreja. Consola o triste, o aflito, o desanimado, o turbado de coração, o que cocheia em dois pensamentos. Ó Deus, dá um cântico novo nesta noite, um hino em seus lábios, em sua boca. Deus, derrama a tua glória, a presença marcante do teu Espírito sobre cada vida. Pai, cura e liberta, queima a doença, queima a peste,
queima toda força do mal que perturba e que oprime. Em nome de Jesus, nós decretamos a vitória do povo de Deus, Senhor, através da tua unção, do teu poder, do dínamo, do poder do teu Espírito, que choca estas vidas, trazendo a plena libertação. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.